Desculpa, vocês levantaram, mas eu quero convidar vocês a tomarem o seu assento mais uma vez, porque eu quero dar prioridade àquilo que no meu coração arde para essa hora, para esse dia. Eu vim para esse lugar com muita expectativa, e eu quero crer de todo o meu coração que hoje é dia sim de salvação, hoje é dia de celebração, hoje é dia de vida, de celebração. E eu queria começar lendo 2 textos da palavra de Deus. A gente vai gastar um tempinho, obrigado Alex, escutando o Senhor, dizendo para nossa alma: olha, é muito legal essa alegria, essa curtição, mas vamos mudar um pouquinho de marcha, né? Depois a gente muda a marcha de novo, a gente continua a celebrar, mas vamos conectar com o Senhor e clamar: Pai, obrigado, Senhor, por esse momento, obrigado por essa hora, obrigado pela esperança disponível, Senhor, a todos aqui, a todos aqueles que estão do outro lado, a todos que estão assistindo em casa, a todos que estão assistindo pela internet, ao redor do mundo, Senhor. Obrigado porque essa mesma graça que nos alcança nessa hora aqui, alcança aqueles que estão fora também, Senhor. E clamamos que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha transformar realidades, transformar corações, transformar, Senhor, visões, gerar vida, ressurreição, eternidade no nosso meio, para a glória e louvor do nome que é sobre todo nome, para a glória do nome de Cristo Jesus. Amém, amém, amém e amém. Amém. 2 textos rapidamente. Um se encontra em Efésios, no capítulo 2, versículo 8. É um texto bastante conhecido, e diz assim a palavra do Senhor: pois vocês foram salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé, através da fé em Cristo Jesus. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, é presente de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, não por obras, para que ninguém pense que se salvou. E o segundo texto se encontra em Romanos, no capítulo 4, versículo 5, e diz o seguinte: mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Mas aquele que não fez por merecer, aquele que não trabalhou, porém acredita, porém confia naquele que justifica o ímpio, a sua fé é considerada como justiça. Eu não sei se todo mundo aqui já ouviu falar da expressão de graça até injeção na testa. Eu não sei se você já ouviu essa expressão. Eu não sei se isso é coisa de paulistano, né? De graça até injeção na testa, né? Enfim, eu acho essa expressão um tanto quanto enganosa, porque eu vejo absolutamente nada de gratuito numa injeção que é aplicada na testa. Eu sinto muito, eu não vejo nada de gratuito, porque a impressão que eu tenho é que você acaba pagando sim, e com muita dor, né, por essa suposta injeção gratuita. Ou seja, essa oferta acaba sendo uma oferta enganosa, né, porque você acaba pagando sim, né, você acaba pagando. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela vai nos dizer que existe algo que Deus nos dá de graça, sem que essa oferta seja uma oferta enganosa,
Deus diz que Ele dá algo de graça, que existe algo que Ele dá de graça, de forma gratuita, a troco de nada. E essa oferta não é uma oferta enganosa. E o que é que Deus dá para nós de graça? O que é que Deus nos oferece de graça? A salvação. A minha, a sua, a nossa salvação é completamente, totalmente de graça, gratuita, a troco de nada. É de graça, porque pela graça somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, é presente de Deus. A salvação não é fruto das nossas obras, não existem méritos humanos na salvação, é presente de Deus que recebemos pela fé. Recebemos pela fé em Cristo Jesus. Mas talvez você não se sinta como uma pessoa precisando de salvação. Talvez você seja uma pessoa que se sente muito bem consigo mesma, sente que não precisa ser salva, porque afinal de contas você não rouba, você não mata, você é uma boa pessoa, as pessoas parecem gostar de você. Tá, você mente de vez em quando, mas nunca fez um mal terrível a ninguém. Tá, você fala mal das pessoas de vez em quando, mas nunca desejou o mal para ninguém. Só para as pessoas ruins. Só para as pessoas que falam mal de você, mas para as outras pessoas não, você nunca desejou o mal. E se esse é o seu caso, se você se sente assim como quem não precisa de salvação, então eu tenho que te dizer, eu preciso te dizer que você precisa sim ser salvo, você precisa sim ser salva. Precisa ser salvo, você precisa ser salva do seu orgulho, você precisa ser salvo, você precisa ser salva da sua cegueira. Porque o Senhor declara na sua palavra que não existe um indivíduo, que não precise de salvação, nenhum. Todos vivem abaixo dos critérios encontrados na santidade de Deus. Ninguém consegue viver no padrão da bondade absoluta, assim como Deus vive, ninguém consegue. E você sabe muito bem disso. Você sabe muito bem que você pisa na bola sim. Você sabe muito bem que você é um pecador, que você é uma pecadora sim, sem condição nenhuma para lidar com seus erros, sem condição nenhuma para lidar com o padrão, para viver segundo o padrão da santidade de Deus. Mas talvez você não se sente como uma pessoa que não precisa ser salva. Muito pelo contrário. Talvez você percebe sim a escuridão na sua vida. Talvez você por muito tempo tenha desejado ser uma outra pessoa. Por muito tempo tenha buscado viver uma outra vida. Apagar o seu passado. E se você tem plena consciência de quem você é, se você tem plena consciência do mal que você não quer, mas acaba fazendo, se você é uma daquelas pessoas que dizem, não, eu não tenho jeito, não tem jeito para mim, se você é uma dessas pessoas, então talvez isso não faça o menor sentido. Talvez não faça. Como assim
Você pode dizer: eu não fiz nada para merecer isso, eu não fiz nada para merecer bondade, eu não fiz nada para merecer esse presente. Como assim de graça? Eu não mereço, eu sei que eu não mereço, eu sei que eu sou uma pessoa vil, eu sei. Nem todo mundo sabe, mas eu sei que eu sou uma pessoa quebrada, eu sei muito bem quem eu sou. O bem que eu quero eu não faço, e o mal que eu não quero, isso sim eu faço. Eu mereço castigo, eu sei que eu mereço. Nem eu consigo me perdoar por aquilo que eu fiz. Como assim? Como assim de graça? Como assim? Isso parece bom demais para ser verdade. Como eu queria acreditar nisso. Deixe que o Senhor te ajude a acreditar. Romanos 4:5, palavras do Senhor: mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Mas aquele que não trabalha, aquele que não fez por merecer, mas acredita, porém confia naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é considerada como justiça. E preste atenção no porém crê naquele que justifica o ímpio. Porém confia naquele que justifica o ímpio. Queridos, a palavra ímpio vem de uma palavra grega que é usada até para descrever o próprio diabo. O diabo. Porque o diabo é maligno, o diabo é um ímpio. O ímpio é alguém que não tem um pingo de reverência por Deus. O ímpio é alguém que não tem respeito e não dá valor para as coisas de Deus. O ímpio não é apenas alguém que tem um descaso por Deus, mas ele ativamente pratica o oposto de tudo aquilo que representa a Deus. O oposto. A pessoa ímpia é uma pessoa imoral, é uma pessoa que não dá ouvidos à consciência. A pessoa ímpia é alguém que tem uma vida completamente desregrada, fora de controle. Aos olhos humanos, o ímpio é uma pessoa que não tem jeito, que não tem solução. Quem olha para um ímpio, olha para uma pessoa perdida, olha para uma pessoa injusta, mesquinha, egoísta, orgulhosa, fraca e envolvida por uma escuridão que não acaba. Só que existem boas notícias. Existem boas notícias, as notícias são boas, o Evangelho é uma boa notícia, a notícia é boa. E qual é a boa notícia? A boa notícia é que Deus justifica o ímpio. Deus justifica o ímpio. Deus declara ser justo todo aquele que confia nele. Deus declara ser justo todo aquele que confia em Cristo Jesus. Deus justifica o vil, Deus justifica o ladrão, Deus justifica o assassino, o mentiroso, Ele justifica o adúltero, Deus justifica o homossexual, Deus justifica o crente e o pastor hipócrita, Deus justifica o ímpio. E a justificação é um ato de Deus. É um milagre que só Deus
é capaz de fazer só Deus, declarar justo aquele que não tem justiça em si mesmo. É um ato divino, é um milagre de Deus. Somente Deus, sem deixar de ser justo, é capaz de declarar inocente aquele que não tem inocência. Somente Deus é capaz de tirar, de arrancar toda a culpa de uma pessoa culpada e carregada de remorso, sem ser acusado de praticar a injustiça. Porque como assim? Como assim inocentar o culpado? Como assim declarar justo o injusto? Inocentar o culpado não seria um ato de injustiça? Como Deus pode ser justo inocentando o injusto? Tem uma história que é bastante conhecida, que nos ajuda a entender isso. Essa história nos mostra como Deus pôde nos amar, como Deus pôde nos justificar sem deixar de ser justo. Talvez você conheça essa história, mas essa história diz respeito a um reino. E nesse reino havia um rei que era amado pelo seu povo, um rei que era considerado justo e amoroso. E esse rei tinha um filho a quem ele amava profundamente. Mas esse filho, ele transgrediu a lei do reino. E a lei exigia que, mediante a transgressão, o transgressor deveria ser morto por chibatadas. E esse filho então transgrediu a lei. E o povo desse reino ficou num estado de suspense. E eles ficaram divididos em dois pensamentos. Uns achavam que, pelo rei ser justo, ele haveria de aplicar a justiça mesmo sobre a vida do seu filho. Mas outra metade do reino disse: não, o rei é um rei amoroso, ele não faria isso com o seu próprio filho. E o reino ficou dividido. Até que chegou o dia do grande julgamento. E o rei estava sentado no seu trono, e o seu filho diante dele, aguardando a sentença. E por conta das evidências, o veredito foi culpado. E imediatamente a sentença haveria de ser executada. O filho, ele perdeu as suas vestes reais, foi levado para um poste, ele foi amarrado. E havia ali então um carrasco que estava apenas aguardando a ordem do rei. E todo o povo ficou em suspense. Uns diziam: eu sabia que o rei iria até o fim, porque ele é justo. E outros diziam: não, como é possível, ele é amor e ele vai fazer isso com o seu próprio filho. Foi aí que o rei se levantou do seu trono e caminhou na direção do seu filho. Ele abandonou o seu lugar de rei, o seu lugar de glória, e se aproximou daquele menino. Ele retirou o seu manto, colocou ele sobre o seu filho e o abraçou. E então ele deu a ordem para o carrasco de executar a sentença. E aquele homem, aquele rei, morreu no lugar do seu filho. E foi assim que o Senhor, ele nos livrou da lei, sem ser injusto. O castigo que nós merecíamos, ele recebeu
naquela cruz, para que o culpado pudesse ser inocente. Aquele que não tinha culpa alguma tomou o lugar daquele que merecia o castigo. E é por isso que a nossa salvação é de graça. É de graça porque alguém pagou. É de graça porque Deus pagou pessoalmente por ela naquela cruz, em Cristo Jesus. Deus em Cristo Jesus pagou a nossa dívida do pecado. E todo aquele que crê, todo aquele que confia na ação de Deus na cruz é declarado inocente. Mas ao que não trabalha, mas aquele que não fez por merecer, porém confia naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é acreditada como justiça. A fé, a confiança faz do injusto uma pessoa justa. A fé faz do injusto uma pessoa justificada perante a santidade de Deus. As notícias são boas, são boas novas, são boas notícias. Deus justifica o injusto, Deus justifica o vil pecador. E se Deus pode justificar uma pessoa tão má assim, Ele pode justificar a você também. Ele pode declarar inocência sobre a sua vida também. Ele pode. Basta você crer no sacrifício de Cristo Jesus. Basta você reconhecer que você é uma pessoa que precisa de salvação. Basta aceitar o perdão de Deus. Eu não conheço o seu pecado, eu não conheço o tamanho do seu erro, mas eu sei muito bem de algo. Eu quero que você entenda algo. O poder do pecado para condenar não é maior do que o poder da graça de Deus para salvar, não é. O sangue inocente de Cristo Jesus tem mais poder para perdoar do que o seu pecado tem poder para te condenar. O poder de Deus é maior do que o poder do pecado. O poder da ressurreição é maior do que o poder da morte. Por isso nos alegramos, por isso é possível, a alegria é possível, porque as notícias são boas, elas são incomparavelmente boas. A acusação do inferno não tem autoridade maior do que a declaração que vem do céu e que diz: inocente, inocente, justo, justo, favorecido, agraciado, agraciada. Basta crer. Você crê, você confia. O meio utilizado por Deus para justificar o injusto é a fé, é a confiança. Então se arrependa da sua falta de confiança. Se arrependa da sua resistência. Se arrependa da sua autoconfiança. E confie em Deus. Creia em Deus. Tenha fé em Deus.
E eu não sei o que trouxe você a este lugar. Talvez você tenha sido convidado por um amigo, talvez você tenha sido convidada por uma amiga, por alguém que se importa muito com você e que sabia que esse momento de hoje era um momento propício para que a graça de Deus, para que a realidade, para que o amor de Deus pudesse ser manifesto. E mais uma vez, eu não sei o tamanho do seu erro. Talvez você não tenha forças ou condições para se perdoar. Mas eu sei que mesmo que você não se sinta capaz de se perdoar por conta do seu erro, por conta do seu pecado, existe um Deus que tem mais misericórdia, existe um Deus que é mais misericordioso do que você. Ele tem mais misericórdia por você do que você tem por você mesmo, por você mesma. Ele tem mais bondade para derramar do que você tem bondade para se dar. E é simples. Basta dizer sim. Basta dizer sim. Você que ainda não fez isso, você pode fazer isso hoje. Você que ouviu essa mensagem que não vem dos homens, vem do Senhor, vem da sua palavra, vem da sua revelação. É para você que veio aqui e foi pega pela graça de Deus. É de graça, é seu. É seu, é seu, é seu, receba. Se você ainda não disse sim, mas gostaria de dizer hoje, gostaria de dizer agora, não ao homem, não a mim, mas a Ele, levante a sua mão. Levante a sua mão como quem diz sim. Deus te abençoe. Levante a sua mão, diga sim para a vida, diga sim para a graça. Deus te abençoe, Ele te vê. Levante a sua mão, Deus te abençoe. Você que corresponde à graça de Deus, você que corresponde à misericórdia de Deus, diga sim. Diga sim. Você que levantou a sua mão, você que disse sim, eu queria te convidar a fazer algo bem difícil. Eu queria te convidar para você vir até aqui à frente. Vem até aqui, a gente quer orar por você, a gente quer orar com você, nós queremos nos alegrar com você. Você que diz sim, você que crê, você que confia, você que trouxe essa pessoa. Se você viu a sua amiga, se você viu o seu amigo levantando a mão, venha com ela. Talvez ela se sinta, ou ele se sinta constrangido. Venha, você que diz sim. Venha. É sua, venha corresponder.